Boa noite. A Opinião Nacional dessa noite vai tratar de um dos maiores problemas de saúde pública no Brasil, se não o maior. Um problema responsável por acidentes nas cidades e nas estradas que deixam milhares de vítimas por ano. Responsável pela destruição da vida pessoal e familiar de muita gente. Um mergulho num abismo do qual pouquíssimos, na verdade, conseguem voltar. Essas são apenas algumas das consequências do alcoolismo, uma doença quase desconhecida, apesar da sua presença em muitos lares. Seus resultados são mais conhecidos, são sempre trágicos. E vamos apresentar os nossos convidados que vão participar de hoje do nosso programa, que são Ronaldo Laranjeira, professor livre-docente do Departamento de Psiquiatria da Unifesp e coordenador da UNAD, Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas da Unifesp. Luiz Alberto Chaves de Oliveira Laco, é o apelido que todos conhecem, doutor Luiz Alberto, que é presidente do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Álcool e Drogas de São Paulo. Cristina Greco, psicóloga clínica. Ailton Farias, psicólogo, psicanalista, terapeuta de família e casal. Rui Castro, escritor e jornalista. E Paulo de Abreu Leme, médico. E agora vamos apresentar a nossa plateia de convidados. Estão conosco Nilce Totino, que é secretária-geral do Grupo Familiares Alanon, do Brasil. Cláudia Colucci, que é repórter de saúde da Folha de São Paulo e mestre em História da Ciência pela PUC de São Paulo. E o Wilson Silva, psicólogo clínico, diretor da Clínica Orion, Centro de Tratamento para Dependentes Químicos. Agradeço a presença de todos eles. Eles ajudarão a fazer o nosso Opinião Nacional de hoje. A Opinião Nacional também conta com a fundamental participação dos nossos telespectadores, que tem como porta-voz aqui no estúdio a Silvia Correia. Boa noite, Silvia. Boa noite, Alexandre. Boa noite a você que nos assiste. Então, o tema do programa de hoje é alcoolismo e consumo abusivo de álcool. E a gente espera a sua participação. Mande sua pergunta pelo endereço eletrônico opinião@tvcultura.com.br ou pelo telefone 0 operadora 11 2182 3450. Ao final do programa, você já sabe, 5 telespectadores serão presenteados com livros oferecidos hoje pela editora Unesp. Alexandre. Obrigado, Silvia. A droga mais consumida em todo o mundo, o álcool, é um pesadelo para milhões de pessoas, sejam os viciados ou os parentes e amigos. O Brasil tem cerca de 20 milhões de alcoólatras, dos quais apenas 6 milhões procuram ajuda. Desse total, cerca de 2 milhões aderem aos tratamentos, mas a metade acaba voltando a beber. Vamos ver a reportagem que introduz o assunto. Adriano, 25 anos, ex-Flamengo, ex-seleção. Na Itália, virou o imperador. Mais de uns meses pra cá, foi notícia por outros motivos. Tentei descarregar todos os meus problemas no álcool, disse Adriano ao jornal italiano La Repubblica. Bebia muito e vivia saindo à noite. Tinha que fazer isso, porque não conseguia dormir. Há 20 dias, o jogador veio se tratar no Brasil. Aqui, negou o problema. Não é bem assim, né? Como as pessoas dizem, né? Que muitas pessoas falam que eu estou dependendo do álcool para mim, para passar por essa situação, e não é verdade, né? Estou aqui para fazer um trabalho psicológico também, porque todas as pessoas no mundo têm esse problema, né? Eu não sou diferente de uma de vocês. A situação é simbólica e virou tema fora das páginas esportivas. Fosse Adriano cardíaco ou diabético, sua condição já teria sido descrita por inúmeros médicos. Mas o alcoolismo traz um estigma difícil de encarar. Classificar alguém como alcoólatra é quase como chamá-lo de safado ou sem vergonha. Escreveu na Folha de São Paulo o jornalista Rui Castro, que narrou com maestria a agonia de outro jogador, Garrincha, no livro Estrela Solitária. A primeira pessoa que os aborda é uma assistente social que coordena o programa. E óbvio que a abordagem dela é nunca fazer a primeira pergunta, você bebe? Porque ela sabe que a resposta vai ser não. No país, o álcool é a terceira maior causa de acidentes de trabalho e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos descobriu que custa 7 vezes menos prevenir os problemas do que remediá-los. Este funcionário procurou ajuda, teme o estigma, por isso não quer se identificar. Foi o isolamento, né?
a degradação da vida, a humilhação que você passa é muito triste, né? Porque a gente começa a se isolar de tudo, de todos, né? E vive num mundo à parte, né? Daí eu falei... Você bebia de cair? De cair, com certeza. De cair, de fazer vexame, de não ficar 2, 3 dias fora. No serviço, eu não ia trabalhar, né? Por exemplo, do horário que tinha de almoço, quando eu ia almoçar, eu ia beber. Não ia almoçar, eu ia beber. Então eu já não voltava mais. Nem sempre é assim. Este especialista explica que nem todo mundo que bebe diariamente é alcoólatra e que há alcoólatras que não bebem todos os dias. A gente tem basicamente 2 conjuntos aí de critérios que a gente usa para determinar se alguém é alcoólatra ou não. Tolerância, uma diminuição do efeito do álcool para uma determinada dose, ou então uma certa necessidade de aumentar o consumo para produzir aquele mesmo efeito que anteriormente era produzido. E 2, você tem que ter evidência de uma certa perda de controle sobre esse uso do álcool. A comparação de 2 pesquisas nacionais indica que o brasileiro está bebendo mais e começando mais cedo. Em 2001, 48% dos adolescentes entre 12 e 17 anos já tinham bebido alguma vez na vida. Em 2005, eles já eram 54%. 20, 30 anos, o consumo ele não era tão rápido, né? As pessoas elas saíam e bebiam enquanto batiam papo. Agora elas bebem antes de irem para a balada. E bebem muito rapidamente, bebem destilados, né? E a ideia é já chegar meio alto no lugar, né? É turbinado. Considerando todas as faixas etárias dos 12 aos 65 anos, 75% dos brasileiros já beberam ao menos uma vez na vida. 52% bebem pelo menos uma vez ao ano. E 12% preenchem critérios para a dependência da bebida. Mas um percentual ainda maior faz um uso abusivo, problemático do álcool. Uma dose tem de 10 a 12 gramas de álcool. Equivale a um copo de chopp, uma taça de vinho, um medidor cheio de bebida destilada. A Organização Mundial da Saúde diz que 3 doses são um limite tolerável para o organismo humano. Mas no último ano, de cada 10 brasileiros que beberam, 3 exageraram nas doses. O álcool é muito barato no nosso meio, né? Cachaça no Brasil é mais barato do que leite. Sem dúvida é um problema de saúde pública. É uma droga extremamente preocupante, né? A longo prazo, o tabaco mata mais do que o álcool. A curto prazo, o álcool provavelmente produz mais estragos. E que estrago! O álcool está por trás de 45% das mortes no trânsito e de 350 tipos de doenças. Nós temos aí uma situação epidemiológica que atinge cores dramáticas, porque nós estamos perdendo pessoas jovens em função da disseminação de um consumo nocivo de uma substância que é uma substância legal e continuará sendo legal e deve continuar sendo legal, mas é uma substância que precisa ser mais regulada. A cerveja é a bebida preferida dos brasileiros, mas sua publicidade segue absolutamente liberada por aqui. A venda de bebida alcoólica é proibida para menores de 18 anos, mas na prática, o que deveria ser veto vira incentivo. Se uma pessoa está alegre, ela bebe. Se ela está triste, ela bebe. Para comemorar, ela bebe. Né? Então, o álcool, ele é assim... O pessoal endeusa muito o álcool, né? Que o álcool é sinônimo de status. E não é bem isso, né? O ponto crucial foi esse, saber que tem vida após o álcool. E tem? E como tem? Pois é, essa é uma reportagem introdutória e o telespectador deve perceber que nós vamos tratar de um mundo de questões em relação à prevenção, à percepção de como é que surge o alcoolismo, como combater, como buscar ajuda. Em suma, nós temos muita coisa para falar. Eu gostaria de perguntar inicialmente ao Dr. Ronaldo Laranjeira, que é um dos grandes especialistas brasileiros sobre o assunto. O brasileiro está bebendo muito mesmo? O brasileiro está... Isso é um fenômeno que está se acentuando no Brasil nesse momento? Olha, os dados mostram que sim, né? Quer dizer, se pegar o Brasil, o custo social do alcoolismo é o dobro do que acontece nos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos consomem mais drogas do que nós, eles têm um custo social das drogas que é o dobro do brasileiro. Mas em relação ao álcool,
por nós não termos uma política consistente, nós temos um alto custo social. Mas acho que o que é importante ressaltar é que no Brasil, a pesquisa que a Universidade Federal de São Paulo fez, a primeira pesquisa que traçou o perfil de como bebe brasileiro, o que me chamou a atenção, e vale a pena ressaltar, é que metade dos brasileiros adultos não bebem. Isso, de alguma forma, desmistifica um pouco que no Brasil todo mundo bebe um pouco. Não é verdade. Metade da população brasileira, 35% dos homens, 62% das mulheres, simplesmente são abstêmias. Né? Que é um nível de abstenção... É um dado animador. Animador e surpreendente para mim. Eu, há 30 anos que eu estudo alcoolismo, eu sempre achei que o nível de abstinência da população brasileira fosse ao redor de 20%, que é o que acontece na Europa. Então, nós temos uma grande proporção de pessoas que não bebem. O que é preocupante é que 25% dos brasileiros bebem muito, ou bebem de uma forma disfuncional, uma forma problemática. Isso também é muito. E só 25% dos brasileiros é que bebem pouco ou relativamente com um custo social moderadamente. Então, de alguma forma, esse dado é fundamental para a gente saber do que nós estamos falando quando é o problema do álcool no Brasil. Nós estamos falando que, por um lado, é bom que tenha uma metade da população que não beba, né? Por outro lado, 25% da população bebe muito e consome quase que mais de 80% de todo o álcool produzido no Brasil. Então, 25% consome 80% do álcool. Sr. Laco, nós estamos conversando a respeito de vários fenômenos e nós temos uma questão que é o do alcoolismo, que é a pessoa que desenvolveu uma dependência em relação ao álcool. Mas nós estamos falando também em relação a acidentes de trânsito, a problemas que surgem como decorrência do uso eventual e abusivo do álcool, né? Eu acho que a gente precisaria dividir essas coisas, né? Quer dizer, nós temos um problema, nós vamos falar, que é do alcoolismo. O alcoolismo, a pessoa já... Agora, há um outro problema de bebedores eventuais, que também é uma fonte de preocupação. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Então, é muito importante, eu acho, que a fala do Dr. Ronaldo, porque nós temos que dimensionar o tamanho do problema. A sociedade não tem ideia do real tamanho do problema do alcoolismo na nossa sociedade, não só pelo alcoolismo em si, mas, primeiro, sabendo que o álcool é droga de entrada para outras drogas, né? É a droga de primeiro uso da criança e do adolescente no ambiente doméstico, familiar. E um dos impactos que você bem lembrou é a questão do beber e dirigir. O Conselho de Drogas de São Paulo fez, junto com a Unifesp, junto com o Dr. Ronaldo, uma pesquisa com 2.500 motoristas nas noites de sexta e sábado, apontando mais de 20% desses motoristas com alcoolemia, isto é, nível alcoólico no sangue, superior àquele preconizado no Código Nacional. Então, o tamanho do problema é grave, sério, embora tenha esse dado surpreendente de 50% de abstêmios. Mas, mesmo com isso, é uma questão que a sociedade dá um valor menor para um problema tão grave, tão de impacto de saúde pública como o alcoolismo. Perfeito. Doutora Cristina, nós temos aqui médicos, psicólogos, psicanalistas, temos uma pessoa com uma vivência de palestrante na área, nós temos um jornalista que já escreveu sobre o assunto muito, nós temos pessoas que atuam de formas diversas em relação ao mesmo assunto. E nós sabemos que existem grupos de ajuda, existem os alcoólicos anônimos, existem várias formas da pessoa procurar ajuda. Eu gostaria que você falasse sobre isso, quer dizer, a pessoa deve procurar quem? A pessoa que esteja preocupada com o excesso de álcool eventual, deve procurar um médico, deve procurar um psicólogo, deve procurar um grupo de ajuda. O que é válido numa luta contra esses problemas? Então, acho que a gente pode conversar bastante ao longo do programa, porque a primeira característica do alcoólatra, ele é a negação. Então, ele mesmo procurar ajuda é bastante difícil. Então, a família ou aquelas pessoas da comunidade que estão envolvidas com aquela pessoa, ou aquele que fez uso abusivo,
podem também, primeiramente, procurar essa ajuda para tentar sensibilizar o dependente ou aquele que está fazendo uso excessivo, que tem alguma coisa errada com ele. Então, essa pessoa e essas pessoas que estão em volta podem procurar os serviços públicos de atendimento, quando eles existem nas suas cidades, os grupos anônimos, que são gratuitos e que devem ser acessados, e especialistas dentro do possível, se na comunidade assim tiver. Mas os especialistas reconhecem a contribuição desses movimentos como Alcoólicos Anônimos, por exemplo, como algo que tenha relevância no apoio a essas pessoas? Eu quero acreditar que hoje nós estamos mais afins com essa proposta dos anônimos. Até porque o Brasil é um país que tem muito poucos recursos, a não ser nas grandes cidades, e os anônimos são o maior recurso da comunidade. Então, assim, o que eu pude, até hoje eu liguei para Alcoólicos Anônimos perguntando quantos grupos existiam no Brasil. Existem 6.000 grupos de Alcoólicos Anônimos no Brasil, o que é um número significativo, mas ainda me parece menor do que a demanda que a gente tem. Perfeito. Nós estávamos falando sobre os reflexos nas pessoas e nas famílias, não é? E o Dr. Ailton é um especialista nessa área e a doutora Cristina falava sobre a importância de que as pessoas que estão à sua volta também ajudem num primeiro momento. Nós vamos falar depois com a Nilson também, que é especialista nessa área, mas eu gostaria de ouvi-la a esse respeito. Qual é o papel da família numa situação como essa? Eu acho que a família ela faz um papel extremamente importante, tanto na origem do problema como na solução dele. Muitas crianças são iniciadas no álcool dentro das famílias. Às vezes, o pai molha a chupeta para dar na boca da criança para ela se acalmar ou dizer que um gole de vinho não faz mal. E isso induz, né? Como exemplo familiar de que aquela substância que é lícita, né, na nossa sociedade tenha um uso liberado, quase que positivo, um reforço positivo. Do meu ponto de vista, é sempre uma relação de dependência entre o alcoolista e a família e o alcoolista. Ou seja, ele passa a ser a referência da relação. Isso, a família se estrutura em torno dele, ele vira um bode expiatório e isso exclui do cenário emocional da família problemas sérios, às vezes entre pai e mãe na disputa pelo poder ou alguma depressão dentro da família que fica ali mascarada pelo alcoolista, né? E o alcoolista é dependente da família. Toda dependência tem um gancho e faz uma dependência de duas vias, né? Perfeito. E esse é um problema sério, eu acho. Rui, você descreveu, como nós dissemos aí no início do programa, com maestria, o drama do Garrincha. E, recentemente, você mencionou algo que também nós mostramos, um comentário sobre o problema do Adriano. O Adriano chegou a confessar na Itália que estava envolvido com bebida, chegou aqui já teve essa posição já mais constrangida em relação a essa questão. E você toca num assunto que faz parte da desinformação que existe, né? A própria mídia esportiva trata uma questão como essa, que é uma questão que aparentemente de doença e que ele precisa de um apoio, precisa de um tratamento, às vezes como um aconselhamento moral, né? Esse rapaz precisa parar de sair pela noite, né? Outras vezes fala assim, é incrível que um rapaz como esse não perceba o momento mágico que está vivendo, nós na seleção sem um centroavante e ele se perdendo nesse momento. Ou seja, nós ficamos tratando de uma falta absoluta de utilidade nas abordagens. Eu acho que foi essa a tua preocupação quando você escreveu aquele texto, de chamar a atenção para o fato de que tudo isso é bobagem, tem que se tratar disso como doença mesmo, né? Inclusive no caso do Garrincha, sobre quem eu escrevi no livro Estrela Solitária, acho que o livro desmente aquela velha história, que não, o jogador, depois que encerra a carreira, né, deixa de ser famoso, anda, não faz mais nada, ninguém o reconhece, ninguém faz. Então, por isso que ele se entrega à bebida. Né? E a pergunta, mas veja bem, será que ele já não bebia antes, né?
Ou seja, será que já não bebia até mesmo antes de se tornar jogador profissional e tudo mais, né? Quer dizer, então, no Garrincha, eu descrevo toda a trajetória dele, desde até as origens dele, né? Quer dizer, tudo conspirou para que o Garrincha bebesse, desde a primeira chupeta, na verdade, né? Até na mamadeira dele já tinha álcool, inclusive, né? A família dele toda bebia, o pai dele bebia. Enfim, então se o jogador se entrega à bebida porque para de jogar e se torna, né, deixa de ser famoso, como é que se explica o caso do Adriano, que no seu apogeu, né, quer dizer, até do talento, da capacidade de jogar, da juventude, da fortuna que ele passou a ganhar quando foi lá para a Itália, por que de repente começa a beber? Eu me pergunto se o Adriano já não bebia enquanto até juvenil do Flamengo, né? Porque ele tem acho que 23 ou 24 anos, quer dizer, não é possível que ele tenha desenvolvido tão rapidamente um problema do nível que ele está desenvolvendo atualmente, né? Que era uma coisa já estava totalmente sem controle. E eu tenho certeza que ele já bebeu desde criança, desde adolescente, e que durante muitos anos isso foi sendo, era ainda administrável até por ele mesmo, né? E até pela própria juventude dele também, pela força que ele tinha como jovem, né? Um cavalão. Né? Exatamente, Até que, de repente, lá na Itália, com muito mais dinheiro, muito mais solicitações, muito mais tentações e prazeres, né? Ou seja, ele se deixou levar realmente e acelerou o processo. Perfeito. Doutor Paulo, o senhor tem sido um palestrante constante e que tem apoiado os grupos do AA para mostrá-los o que se passa nessas situações. Eu gostaria de ouvi-lo sobre a importância desse trabalho que o senhor faz e a importância dessa contribuição do AA numa questão tão difícil, tão complexa como essa. Eu tenho muito relacionamento com grupos de alcoólicos anônimos e outros grupos de anônimos. Sim. Que servem como grupos de recuperação na doença do alcoolismo. Como foi bem lembrado, o alcoolismo a gente hoje eu considero, a literatura que eu acompanho considera a doença do alcoolismo como sendo uma doença primária, uma doença por si mesmo. Ou seja, modificando a ideia de que a doença do alcoolismo é uma doença secundária a alguma coisa. Hoje a gente acredita que a doença do alcoolismo seja mais ou menos como uma doença de um distúrbio na metabolização do álcool, que algumas pessoas já nascem com isso. Uma coisa hereditária. É desvinculada da questão comportamental, exatamente. Das angústias então, eles já existenciais. têm essas pessoas que desenvolvem a doença do alcoolismo, essa parte da população, através de um fator hereditário, ele já nasce com um problema na metabolização do fígado, em número de enzimas, características dos enzimas que metabolizam o álcool. Então, eles têm uma dificuldade em metabolizar o álcool. E, pouco a pouco, vão desenvolver na doença do alcoolismo. Então, é uma doença primária, que tem muito a ver com a hereditariedade. E é uma doença crônica, como todo mundo falou aqui. É uma doença que passa por várias fases. Fase de grande tolerância, a fase de adaptação e a fase de dependência física. E também é uma doença, uma característica interessante, porque é uma doença progressiva e é uma doença progressiva sem retorno. Isso significa que se a pessoa parar de beber, bebeu, desenvolveu a doença do alcoolismo até um determinado ponto, parou, ficou anos parado ali. Se ele volta a beber, a doença dele recomeça do ponto em que parou. Não vai voltar novamente àquela fase. Rapidamente ele retorna ao ponto que falou. E isso a gente vê em grupos de autoajuda, a gente vê acontecer quase sempre. Pessoas que recaída. Passaram 15, 20 anos sem beber e, de repente... Bebeu uma semana depois, está como entrou há 15 anos atrás, naquela mesma situação. Certo. Então, a primeira coisa importante para o doente do alcoolismo é ele ter uma ideia, entender a definição da doença do alcoolismo, as características da doença do alcoolismo, que ele se convença que ele realmente tem uma doença. Porque não acredita que ele tem uma doença, ele acredita que ele é sem vergonha, que ele tem um vício e assim por diante, que ele bebe porque tem muitos problemas, quando é o inverso. Ele tem problema porque bebe. Por isso que ele tem muito problema. E essa descrição é a sua primeira preocupação quando a gente o senhor conversa com esses grupos? Quando a gente conversa com um doente do alcoolismo, a gente costuma, primeiramente, fazer o que a nossa colega estava falando, uma abordagem nesse indivíduo.
no doente. E hoje, modernamente, a abordagem a gente faz de tal maneira que a gente tenha uma série de conhecimentos sobre aquele indivíduo que a gente vai fazer a abordagem, como um jogo de xadrez, para poder cercar ele de toda quanto for a maneira que ele aceite fazer alguma coisa e que ele consiga ver e vencer esse grande sintoma da doença do alcoolismo, que é a negação. Perfeito. Ele aceitando isso, então daí ele vai passar para a segunda fase, que é a fase de desintoxicação, desabituação e recuperação, que é feita nos grupos de autoajuda. Muito bem, eu preciso fazer um intervalo, agradeço essa primeira rodada com os nossos debatedores e a Opinião Nacional volta já já. Até lá. E voltamos com a Opinião Nacional, que hoje conversa sobre o alcoolismo, sobre vários aspectos ligados ao alcoolismo. Eu queria saber da Silvia se os nossos telespectadores já estão se manifestando. O que eles dizem, Silvia? Já sim, Alexandre. Tem muita gente querendo saber o que o Antônio França pergunta pontualmente. Como a pessoa pode reconhecer que é dependente? Tem a ver com frequência frequência semanal de bebida, enfim, tem a ver com quantidade. E uma outra pergunta que também está bem frequente, o que a família deve fazer? Já que a primeira reação do alcoólatra é a negação, o que a família faz? Perfeito. Doutor Ronaldo, na reportagem introdutória, o doutor Montezuma fala um pouco a respeito disso. Ele fala que existe em certos casos, as pessoas deixam de ter a mesma sensação com a dose, precisam aumentar a dose, outros começam a se sentir mais rapidamente. E também a outra situação seria pessoas quando começam a não ter controle sobre a bebida, não conseguem ter o controle devido em relação, presumo, ao seu trabalho, às suas obrigações. Essas seriam os primeiros condicionantes. O que o senhor poderia contar mais para o nosso telespectador que quer saber esse momento, que é um momento delicadíssimo, né? Que momento que a pessoa desconfia, pelo menos, de que seja dependente? Você tem praticamente 3 padrões de consumo de álcool. Obviamente você tem também até o abstêmio, né? Mas você tem aquela pessoa que bebe com uso seguro, que é um beber bastante sutil. Se você beber 1 ou 2 copos de álcool por dia e nunca ultrapassar esse limite, isso é o que é considerado o beber seguro. No caso da mulher é até menor do que isso. Por exemplo, mulher que bebe 1 copo de vinho por dia pode ter até um efeito benéfico do álcool. Mas se ela beber 2 copos de vinho, ela, por exemplo, aumenta o risco de câncer de mama em 10 a 20%. Então, a diferença entre o beber seguro e o beber não seguro, que seria o segundo conjunto é sutil. Então, aí você pode ver o beber que é um beber problemático, que a gente faz o uso nocivo de álcool, que a pessoa está bebendo acima desse limite considerado seguro. Ela pode fazer isso só no final de semana, ela pode não ser dependente do álcool, mas ela faz um uso nocivo do álcool. Então, se a pessoa bebe, em seguida vai dirigir e bate o carro, ela fez um uso nocivo com consequências trágicas. Aí você ela, mesmo que não seja dependente, ela é uma candidata próxima à dependência. Sim, mas a dependência é uma das complicações, mas a maior parte até dos problemas que ocorrem físicos, por exemplo, a maior parte dos bebedores, as pessoas que bebem e dirigem, não são dependentes. A pessoa faz um uso nocivo no final de semana e bate o carro ou fica violento. Então, a maior parte das pessoas que têm esse tipo de problema, que do ponto de vista social é um volume bastante grande de pessoas, ele pode não ser dependente do álcool, mas ele tem já problemas com o álcool. E, obviamente, embora o dependente vá acusar todos esses problemas, inevitavelmente. Você está agregando problemas. O dependente vai tendo além de tudo isso. Então, o dependente é aquele que vai estar bebendo regularmente, então você vai ter uma frequência razoável, você vai ter, e o volume. Você vai ter que beber o volume. E aí, concordo com o doutor Montezuma, a pessoa vai perdendo a tolerância, que significa que a pessoa consegue beber grandes volumes de álcool e aparentemente está bem. Isso é sintoma, as pessoas às vezes se vangloriam, eu bebo tanto e não acontece nada comigo. Para mim já é uma luz vermelha piscando que essa pessoa desenvolveu a tolerância do álcool, que é um sintoma muito forte da dependência. Então aí a pessoa que bebe muito e fica aparentemente bem, ela está desenvolvendo a dependência do álcool. E essa pessoa que desenvolve a dependência do álcool, ela vai ter muito mais problemas do que os demais. Né? Perfeito. Doutor Laco,
Eu, quando me preparei para esse programa, eu li um monte de coisas e a gente lê reportagens de que são desgraças, são coisas horrorosas, e casos tenebrosos, com crises familiares terríveis, né? Agora, nós estamos falando aqui que essa dependência ela vai se instalando e chega num momento em que ele está numa situação dramática, né? Da pessoa que já está como aquele